O Brasil está pegando fogo. As chuvas no Sudeste, nos 2, 3 últimos dias, foram chuvas negras, com conteúdo resultante das queimadas que aconteceram na Amazônia e no Cerrado. Olha o tamanho da gravidade desse problema. O que está acontecendo aqui na nossa região, alcançando o litoral do nosso país. É uma situação dramática, mas para piorar ainda mais esse quadro, nós vivenciamos um comportamento, mas de uma irresponsabilidade sem tamanho, daqueles que nos governam hoje. Vou citar alguns exemplos. A recente demissão de um diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por parte do governo federal, pela simples razão do Instituto ter demonstrado a ampliação do desmatamento no nosso país. Um instituto que é sério, que há anos trabalha com esses estudos, demonstra a expansão do desmatamento da Amazônia, e o que o governo federal faz é demitir o diretor do Instituto pela simples divulgação daquilo que é a realidade. Outro fato recente que reforça esse comportamento, infelizmente, incendiário dos nossos governantes. O ataque do presidente da República aos países da Europa, e como resultado disso, o corte no Fundo Amazônia, que são recursos dos países europeus destinados ao Brasil a fundo perdido para a preservação do meio ambiente, para a preservação das nossas florestas. Bilhões de reais destinados à preservação ambiental do nosso país, cortados por conta do discurso incendiário, ideológico, de extrema direita do presidente da República. Discurso de uma irresponsabilidade sem tamanho, que só agrava o problema. Já não bastam os contingenciamentos de recursos no âmbito federal para o trabalho de preservação do meio ambiente, que tem acontecido ao longo deste ano. Há alguns dias atrás, grandes produtores rurais, se eu não me engano, do Pará ou do Amazonas, fizeram o dia do incêndio, botaram fogo nesses estados. E agora o presidente da República veio com outra, acusando as organizações não governamentais que trabalham na pauta ambiental de serem responsáveis pelos incêndios que elevaram esse volume de queimadas no nosso país. Isso é de uma irresponsabilidade gigante. Aí ontem o ministro do Meio Ambiente vem a Mato Grosso e o governador do estado de Mato Grosso se soma a essa irresponsabilidade, endossando o discurso do presidente da República. O governador Mauro Mendes quer de uma contradição sem tamanho, porque há pouco mais de 2 semanas aconteceu em Tocantins um encontro de governadores da Amazônia Legal,
que assinaram um documento, uma carta, falando da necessidade de proteção, de preservação das nossas florestas, endossa o discurso incendiário do presidente da República ontem, muito provavelmente para fazer média com o presidente da República, se soma à irresponsabilidade, ao invés de ter um comportamento de lucidez, porque mesmo aqueles setores econômicos que ele defende, mesmo os interesses que ele representa, são prejudicados com esse discurso incendiário. Mas a contradição ela é tão gigante que na semana passada nós apreciamos aqui na Assembleia um projeto de lei complementar encaminhado pelo governador. Vai para o Tocantins fazer discurso de proteção das florestas. Chega aqui e encaminha para a Assembleia um projeto de lei complementar para facilitar o desmatamento, a utilização das nossas florestas, da madeira que vem das nossas florestas, facilitando esse consumo de madeira, facilitando o desmatamento, sem a devida proteção de florestas ou sem o devido reflorestamento. Hoje, a política florestal do Estado estabelece um limite de 12 mil metros cúbicos de consumo de toras no nosso Estado. É o limite até o qual se pode utilizar sem o necessário reflorestamento ou sem a necessária preservação de florestas nativas. O governo encaminhou para cá um projeto ampliando esse limite para 50 mil metros cúbicos de consumo de madeira. Isso quer dizer o quê? Está facilitando a ampliação do desmatamento sem a necessária contrapartida de preservação de floresta nativa ou de reflorestamento. Na contramão do discurso do fórum lá de Palmas, que falava da preservação das florestas. Nós derrubamos esse projeto aqui no plenário na semana passada. Sabe o que o governo faz? Por meio da sua liderança, apresenta um projeto de lei substitutivo a uma outra mensagem que também facilita o desmatamento, no caso, liberando o desmatamento e a derrubada de várias espécies de pequis na área de transição floresta amazônica e cerrado, e embute nessa mensagem o conteúdo da mensagem que foi derrotada na semana passada. E aí faz uma alteraçãozinha de 50 mil para 49.500 para justificar que não é a mesma coisa. Uma mensagem que é derrotada em plenário, ela só pode ser apresentada no ano seguinte. E aí o governo utiliza desse artifício de um projeto de lei substitutivo a uma outra mensagem, incluindo o conteúdo daquilo que estava no projeto de lei que nós conseguimos derrotar aqui na semana passada. Então assim, o desmatamento, os incêndios, as queimadas, são produtos da licenciosidade e da irresponsabilidade daqueles que nos governam hoje também. Não é culpa apenas do clima seco desse período. É culpa da irresponsabilidade na condução de políticas públicas que deveriam proteger o nosso meio ambiente, as nossas florestas, e não é isso que infelizmente acontece no Brasil e acontece aqui no estado de Mato Grosso.